Seja bem-vindo ao FECAP Criativa, um podcast produzido por alunos de administração da FECAP na disciplina de Economia Criativa, sob a orientação da professora Paula Gonçalves. Meu nome é Nathalie Brainer, eu fui monitora da disciplina de Economia Criativa durante o semestre de 2024.2. O podcast faz parte do programa de extensão Saberes Diversos, promovendo a troca de conhecimentos e novas perspectivas sobre criatividade e negócios. Nessa primeira temporada, teremos 4 episódios com diferentes participantes assumindo o papel de conduzir e expor temas essenciais da economia criativa. Estamos no 3º episódio e hoje vamos falar sobre o audiovisual na economia criativa. Quais são as tendências e desafios dessa indústria? Para essa conversa, contaremos com Aline Cristina Ribeiro Santos de Souza, Sofia Maria de Queiroz e Melo e Lucas Barros Silva. Olá pessoal, bem-vindos ao 3º episódio do FECAP Criativa. No último episódio a gente falou um pouquinho sobre a música e como que ela se relaciona com a economia criativa, e hoje a gente vai entrar um pouquinho no assunto do audiovisual. Aqui temos 2 convidados e eles vão se apresentar um pouquinho para vocês agora. Oi pessoal, meu nome é Aline, eu sou uma das estudantes de Economia Criativa da FECAP, da UPE, e hoje estamos aqui para apresentar um pouco sobre o audiovisual na economia criativa. Meu nome é Lucas, também sou da UPE e estou aqui para fazer parte do podcast também. E meu nome é Sofia, também sou aluna de administração na UPE e vou estar ajudando a guiar esse momento. E aí, para começar, eu acho que a gente podia, primeiramente, entender um pouco do que é assim, o audiovisual e como é que ele está relacionado com a economia criativa. Então, o audiovisual é a combinação de imagem com som, audiovisual. E ele está relacionado a, por exemplo, filmes, séries, vídeos, tudo que tem imagem e som. Como é que ele está relacionado com a economia criativa? A economia criativa, ela é justamente você criar alguma coisa com o uso da tecnologia, com o uso da cultura, da sua criatividade, do seu conhecimento, para agregar valor a um produto que pode ser incorporado no mercado. Então, se juntar o audiovisual com a economia criativa é justamente esses filmes que a gente vê, eles são criados agregando um valor para quem está assistindo, uma cultura está ali atrelada, gerando empregos, por exemplo. Muitas pessoas produzem esses filmes, gravam, fazem efeitos sonoros, efeitos de imagem. Então, é justamente um ecossistema que é criado em cima de vários setores da economia criativa, e o audiovisual seria um desses setores. A gente sabe que uma característica muito forte, né, do audiovisual é que ele gera muita renda, gera muitos empregos, tem um impacto econômico muito grande. Eu fiquei curiosa aqui se tem algum exemplo que vocês conseguem pensar de uma geração grande assim, de renda. Eu acho que o cinema talvez seja um grande exemplo, né? Tem muitos filmes que tem uma quantia absurda que é arrecadada. Tem a Era de Ouro de Hollywood, né? Isso, a Era de Ouro de Hollywood foi uma era em 1920, em que a empresa cinematográfica dos Estados Unidos começou a bombar e começou a ser o epicentro global, digamos assim, de produção de filmes. Então, esse seria um exemplo muito clássico, digamos assim, que até foi produção de Titanic, por exemplo, um clássico aí que praticamente todo mundo conhece, sabe? É verdade, eu acho que até mais recentemente a gente tem vários casos também, né? Tipo Barbie, Oppenheimer e vários filmes. Sim, que, quando a gente para olhar, realmente tem uma arrecadação absurda. E aí a gente também sabe que, assim, o audiovisual, ele tem vários formatos, né? Acho que a gente falou muito do cinema, mas também tem TV, tem séries e outros modelos de audiovisual. E aí, qual vocês acham que é mais forte, assim, no Brasil? No Brasil, eu acredito que seja a televisão. A TV é um modelo, assim, que pega muitas pessoas, principalmente as novelas aqui no Brasil. É uma coisa que a galera daqui assiste, já está enraizado na nossa cultura, e também é um produto que, às vezes, é exportado para fora. Então, por exemplo, O Caminho das Índias é uma novela que tem em vários países e fez o maior sucesso. Então, não só novelas, como o jornal aqui, todo mundo assiste, a maioria das pessoas assiste. Então, eu acredito que a televisão seja justamente esse setor do audiovisual que tenha mais engajamento no Brasil. É interessante que, fora as novelas também, né? Novelas e filmes que a gente falou bastante sobre eles, mas também tem outros setores, tipo as séries, principalmente, têm crescido bastante com as plataformas de streaming, né? Sem contar
os aplicativos de lives e tudo mais, como o TikTok, Twitch e tudo mais, que também encaixa no audiovisual. Nossa, e tu falasse um pouquinho, assim, das novelas, né? Uma curiosidade que eu fiquei é se tu acha que as novelas brasileiras, elas conseguem, tipo, exportar pro mundo um pouquinho do Brasil, sabe? Exportar um pouquinho da nossa cultura, do dia a dia. Com certeza, as novelas aqui, elas pegam muito do cotidiano dos brasileiros. Então, uma vez que a novela, sendo exportada para fora, ela pode tanto levar a cultura como gerar esse interesse nos estrangeiros de vir aqui. Então, o audiovisual, ele também pode alimentar setores como o turismo, por exemplo, criando justamente esse ecossistema. Um exemplo de novela daqui que chegou a bombar bastante até no exterior foi a Avenida Brasil. É verdade. A Avenida Brasil foi um sucesso em vários países, além do Brasil também. Verdade. E assim, acho que ainda em televisão, acho que alguns programas que são muito populares aqui no Brasil são os programas de jornal, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas assiste em casa ou pela manhã ou no finalzinho de tarde ali, alguma coisa de jornal, na Globo ou em qualquer outro canal de TV. E uma pergunta que eu fico, né? Acho que a gente percebe que esses programas, eles têm uma influência grande, assim, no dia a dia da população, né? Como é que vocês enxergam isso? Então, como você falou, eles têm uma grande influência no cotidiano das pessoas. Então, tudo que é de notícia, a gente fica sabendo por meio desses meios de comunicação, além das redes sociais e da internet. É muito interessante ver esse tipo de conteúdo, porque são conteúdos que são fatos ali. Diferentemente das redes sociais, que muitas vezes você vê um conteúdo e ele não é de fato verdadeiro. Então, essa influência ainda do jornal e dessas informações que são verídicas, eu acredito que seja muito importante para a nossa sociedade aqui. Eu acho que é muito interessante também que quando a gente coloca na balança, assim, as coisas que são mais fortes na televisão aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, os jornais, e de outro lado a gente tem, por exemplo, os programas de reality show, por exemplo. Acho que o BBB é uma grande força, a Fazenda, e eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar um pouquinho nessa dualidade, né, que a gente tem ali um programa bem sério de notícias, etc., e outro que é puro entretenimento. E aí, como é que vocês enxergam um pouco disso? Sim, com certeza. Além desses reality shows, tipo Big Brother, A Fazenda, como você mencionou, também a gente tem programas de entretenimento. Esses programas, por exemplo, Caldeirão, como é? Meia-noite, hora da meia-noite, algo assim, que fica... Tem o da Tata Werneck também, que eu não lembro o nome, eu nunca lembro, mas... O do Rodrigo Fari, De Noite, o do Rodrigo Fari. Então, esses programas de TV, eles cativam muito as pessoas. Além dos reality shows e das novelas e do jornal. Então, fica essa dinâmica de uma coisa séria, feito jornal, mas também tem os entretenimentos.